Opa, boa noite, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Estamos aqui em mais uma live do Futuro Projetista e hoje nós temos aqui um tema bastante interessante que nós vamos falar sobre as objeções no nosso segmento de projetos. Então, o nosso objetivo aqui é trazer estratégias para você faturar os 5 dígitos aí no primeiros 6 meses de trabalho. Eu acho que esse tema de hoje é muito oportuno, que afinal de contas, por mais que você não queira acreditar, nós trabalhamos com vendas, sim. Você vai vender você profissional, você vai vender o seu produto, você vai vender a sua expertise, ou seja, nós vamos falar sobre pura venda hoje e logicamente, toda vez que tem vendas, nós estamos falando sobre objeções. O que seria objeções? Imagine você recebendo uma ligação de um banco, oferecendo um cartão de crédito, de uma financeira te oferecendo cartão de crédito e você já tem vários cartões de crédito. O que você vai falar o que para ele? Você vai dar uma desculpa, olha, eu já tenho, me liga depois, eu vou pensar e depois te dou um retorno, manda proposta por e-mail. Isso tudo nós chamamos de objeções. É exatamente isso que você precisa estar preparado para quando você for em busca do seu primeiro cliente, que a gente já falou em outros vídeos. O primeiro cliente é sempre um desafio, principalmente para você que está entrando no mercado agora. E esse é justamente o objetivo dos nossos vídeos, é te tranquilizar, te deixar preparado para o mercado, com dicas práticas para você não passar vergonha, para você não queimar cartucho, não queimar contato. Então, o tema de hoje é justamente combatendo essas objeções. Nós vamos iniciar agora, acho que o pessoal já está entrando, então vamos falar. Primeira dica para a gente estar preparado quanto às questões de objeções. E essa dica, levei anos para aprender na prática. Ninguém nunca me falou e eu vou te falar hoje com exclusividade. Sabe o que é? Falar menos, escuta mais. Exatamente isso. Por mais incrível que pareça, isso aí vai fazer aí um divisor de águas para você que quer ter sucesso com consultoria. Por quê? Geralmente, quando a gente está começando, a gente é uma metralhadora ambulante, fala demais. Quando você pensa que não, você já leu a regra toda do fundo constitucional para o teu cliente está cheio de informações novas na mente e acaba não te passando o mais importante, que é o que ele quer. Então, a dica principal dessa noite, antes da gente chegar de como você vai combater as objeções, é você falar de menos e ouvir mais. Essa é uma estratégia que, se você conseguir colocar em prática, você vai estar aí preparado para combater as objeções. Vou dar um exemplo prático. Hoje, apesar de toda a pandemia, eu estar aqui escondidinho na consultoria, não estar mais atendendo externo e nem recebendo visitas, tudo via Zoom ou Google Meets. Se você depois quiser alguma dica sobre essa questão de Zoom e Google Meets, pode colocar aqui que nós vamos preparar um vídeo sobre isso para você. Eu me enrolei muito no Zoom, mas quem me salvou foi meus filhos, Eu tenho 4 filhos e eles são muito mais antenados nessas questões de tecnologia. E aí as minhas primeiras interações com o Zoom deu trabalho, mas depois deu tudo certo. Então, hoje, o que nós fizemos ao atender um cliente que queria ampliar o negócio? Antes de eu falar qualquer coisa sobre a linha, tipo taxa de juros, quantas parcelas, como vai ser o trabalho, eu não conhecia. Eu fui indicado por uma pessoa, me apresentei rapidamente: olha, eu sou o Marcos Evangelista, aqui diretor da ESUS Consultoria, estou aqui através da indicação do fulano de tal, e eu gostaria muito de lhe ouvir para entender o que você precisa para me ver se eu tenho condições de lhe ajudar. Então o cliente começou a falar
começou a dar os detalhes do que era o negócio dele, falou qual era a realidade, falou onde ele queria chegar, qual tipo de máquina que ele queria, qual tipo de galpão, ou seja, ele me deu todos os detalhes que eu precisava para me formatar, para eu formatar o meu plano de vendas para fazer o negócio e fechar ali um contrato. Exatamente isso. Hoje, quinta-feira, em plena pandemia, nós fechamos um bom contrato com esse cliente que eu não conhecia. E por quê? Como eu consegui fechar esse contrato de primeira? Porque eu identifiquei as dores do cliente. E como é que você vai identificar as dores do seu cliente? Ouvindo, né? Então, é muito importante você controlar a vontade de você demonstrar que sabe e você deixar o seu cliente falar, né? Então, você já vai saber com isso qual é a expectativa dele, qual o tempo que ele tem para esperar aquela operação. Isso tudo vai te dando aí dicas de como você vai abordar a tua proposta de trabalho. Então, é muito importante você realmente procurar ficar o máximo de boca fechada e o máximo de ouvidos atentos, porque nessa apresentação que o cliente vai falar qual é a expectativa dele, qual é o sonho dele, você vai pegar ali os detalhes e você vai em cima desses detalhes e vai oferecer a solução para os problemas do seu cliente. Logicamente que inicialmente você que vai começar ainda a fazer seus contatos, você vai ter dificuldade de identificar, mas com o tempo, e se você nos acompanhar aqui nas nossas lives, você vai perceber que as objeções elas se repetem. É muito comum os clientes terem as mesmas dores e em cima disso você vai criar, né, todo o seu marketing, todo o seu approaching para você conseguir apresentar sua proposta de trabalho e aí mesmo fazer o fechamento, já enviar contrato. Se você estiver cobrando algo de consultoria, já manda o teu recibo e ali você já fecha o negócio. Então, nessa noite, nós vamos iniciar agora a falar das principais objeções, mas antes disso eu já dei aí o principal caminho, que é justamente você ouvir, aprender a ouvir do cliente. Eu falo muito isso porque no meu início da minha profissão, eu errei muito nesse sentido. Eu já chegava falando e falava da taxa de juros, falava tudo, e às vezes eu apenas municiava o cliente, ele me ia ficar, não, eu vou te dar um retorno, eu vou te ligar, e ele às vezes procurava um outro profissional e falava aquilo tudo que eu já tinha dito, eu ensinava o caminho das pedras e ele simplesmente repetia isso para o outro profissional que às vezes nem sabia fazer o trabalho, o cara aprendia com o que eu ensinei e eu perdi o cliente. Então, perdi muitos contatos, né, no começo da minha profissão, mas aprendi, né? Então, hoje eu estou compartilhando contigo uma dica prática que é muito mais inteligente você ouvir do que você falar. Mas vamos lá para as principais objeções que eu fiz aqui um relatório. A principal objeção para quem trabalha com fundo é aquela famosa frase: isso demora demais. Porque isso vai ser muito comum você ouvir do teu cliente, porque geralmente o cliente que trabalha buscando crédito, ele vem de uma experiência com banco privado. O que é o banco privado comparado com os fundos constitucionais? O banco privado demora às vezes 24 horas, 48 horas para abrir uma conta corrente. Às vezes, dependendo da boa vontade do gerente, às vezes abre no mesmo dia. Então já começa a diferença daí. Você abrir uma conta no banco privado para um banco federal, um banco público, é totalmente diferente. As exigências são totalmente diferentes. Nós estamos falando aí um tempo de abertura, dependendo do volume de negócio na agência que você for trabalhar, de 10 a 15 dias para abrir uma conta corrente. Então, o cliente às vezes vai reclamar dessa demora e também vai falar muito do tempo da operação.
E como é que você vai combater isso? Por exemplo, no fechamento de hoje, eu falei que o tempo da operação, eu criei um cronograma virtual ali na hora com o cliente e chegamos num prazo de 120 dias. E aí o sócio que estava do lado disse, poxa, mas 120 dias é muito tempo, eu consigo isso em qualquer outro banco, em menos de 30 dias, em 2 semanas no máximo eu consigo esse valor. E eu concordei com ele, eu falei, concordo com o senhor, você realmente consegue, se você procurar um banco privado, não vou falar nome de bancos aqui, você consegue realmente isso em 10, 15 dias no máximo. Porém, nós temos uma diferença muito grande, que é a taxa de juros. E aí, quando eu comecei a falar isso, o outro cliente ficou olhando ali um para o outro e começaram a entender que essa questão do tempo se dilui comparado com a taxa de juros e com o que ele vai pagar no final da operação. Então, nós fizemos ali, nesse caso de hoje, uma operação de 2 milhões, que fazendo num fundo constitucional, e a mesma operação fazendo num banco privado, que ele tinha uma taxa de 1,8 ao mês, era praticamente 4 vezes, deu exatamente 5,2 vezes a mais de juros que ele iria pagar se ele fechasse essa operação num banco privado. Então, a principal defesa nessa questão de objeção em fator de demora é justamente as taxas de juros dos bancos, dos fundos constitucionais, que nos dão aí uma bagagem, uma vantagem muito grande na frente de qualquer outro banco privado. Basta você fazer uma pequena simulação na hora, você já vai derrubar essa objeção do fato, demora demais, é muito tempo. Então, você tem que estar com isso na mente, né? No momento que o cliente falasse, mas isso demora demais, eu falei assim, olha, você está certo, realmente, em termos de tempo, demora, mas vamos fazer um comparativo, levando em consideração a taxa de juros que você vai pagar nesse banco que você está dizendo e com esse que eu estou te oferecendo. No momento que você fala isso, você simplesmente desarma aí e corta pela raiz essa objeção de reclamação sobre o tempo da operação, tá? Então fica ligado que nós temos as taxas de juros a nosso favor, onde você, sabendo utilizar, isso vai ser uma importante arma para você vender o seu produto e com uma extrema facilidade. Isso eu te garanto, porque é o que acontece conosco. Se acontece conosco, vai acontecer com você também. Basta você começar, iniciar o seu trabalho, ir para o campo de batalha, que você vai perceber que realmente trabalhar com os fundos constitucionais é maravilhoso a nível de taxa de juros. Uma outra objeção muito comum, mas por que eu preciso dar garantia? A questão da garantia é também geralmente colocada em mesa. Por que o cliente precisa dar garantia? E aí você tem que ser um profissional já preparado para explicar que a garantia é uma exigência não sua, mas de qualquer agente financeiro, até mesmo no banco privado, ele vai ter que oferecer uma garantia, que pode ser um imóvel próprio ou de terceiros, ou pode ser uma carta fiança de um banco de primeira linha, ou uma máquina e equipamento, tudo, lógico, imóvel e máquinas e equipamentos vão ter que estar acompanhadas de uma avaliação por um técnico credenciado naquele fundo constitucional ou num agente bancário que está representando o fundo. Aqui em Manaus, por exemplo, é o FNO, representado pelo Banco da Amazônia. No Nordeste, no FNE, nós temos o Banco do Nordeste, e no FCO nós temos o Banco do Brasil. Então, esses bancos, essas agências bancárias, representam os fundos constitucionais, que é justamente esses que têm a menor taxa, que é justamente isso que nós já falamos há pouco. Então, a questão da garantia é necessária para qualquer banco, tanto faz o federal quanto o banco privado. Você já derruba, olha, a garantia que está sendo exigida aqui vai ser exigida também no seu banco que você está falando. Uma diferença, alguns casos, dependendo do nível do seu cliente, dependendo da declaração de imposto de renda dos sócios da empresa,
essa garantia pode ser substituída pelo aval. O que é o aval? É a assinatura. Então, quando o cliente começar a reclamar muito da questão da garantia, você pergunta dele como é que está a declaração de imposto de renda, se tem algum bens declarados, e de repente, se teu cliente tiver lá os bens, 2 imóveis, por exemplo, não pode ter só um, se tiver 2, 3 ou 4, você já fala assim, olha, fica tranquilo que possivelmente a análise vai aceitar a sua operação por aval. Então, nessa questão garantia, é importante você dizer que a garantia vai ser exigida tanto no banco privado quanto no banco federal, banco público, e de repente, dependendo da declaração do imposto de renda do cliente, essa garantia de imóvel, carro ou máquinas e equipamentos ou uma carta fiança pode ser substituída apenas pelo aval. O que vai determinar isso é a qualidade da declaração do imposto de renda. Infelizmente, já aconteceu comigo diversas vezes, vai acontecer com você também. O cliente, para não pagar o imposto de renda, muitas vezes tem bens, mas não declara. Então, nesse momento, faz a diferença. Mas vamos imaginar que você encontre um cliente organizado, como eu tenho vários também, então você pode usar esse argumento e aí essa objeção vai estar superada. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Qualquer dúvida você pode colocar nos comentários. Se você quiser fazer aí suas perguntas ao vivo, você pode solicitar que eu vou dar o ok aqui no nosso Instagram e a gente conversa aqui ao vivo, tirando as suas dúvidas, ok? A outra principal objeção também que pinta muito é a pergunta, mas a minha empresa precisa ter movimento? Lógico que precisa, né? A gente, nesse ponto, você tem que fazer uma reflexão com seu cliente, né? Olha, vamos colocar no lugar do banco, né? Chegando uma pessoa lá que tem uma empresa de tantos anos, todo cliente acha que uma empresa antiga tem vantagem sobre uma empresa mais nova. A minha empresa tem 15 anos, mas ela não tiver movimento, não adianta, né? Então a gente fala assim, olha, vamos imaginar, se coloque no lugar do banco, eu sou uma empresa nova, sou uma empresa antiga, mas não tenho movimento, né? No momento que a gente pede a declaração dos últimos 12 meses, eu apresento uma movimentação zerada. Será que o senhor iria me dar dinheiro? E aí você já coloca ali em xeque o teu cliente, ele vai ficar pensando e vai te dar razão, porque qual que é o banco que vai dar dinheiro para uma empresa se essa empresa não conseguir demonstrar capacidade financeira para funcionar, continuar pagando seus custos fixos e remunerar o aluguel do dinheiro? Na verdade, quando o banco está te dando dinheiro, ele está te alugando, né? Ele está te alugando aquele bem que é o dinheiro, vai te cobrar o aluguel, que é a taxa de juros, e logicamente vai chegar um momento que você vai ter que devolver. Então, tudo isso você vai ter que demonstrar para o banco, e você pode fazer essa reflexão com o seu cliente, que eu tenho certeza absoluta que você vai conseguir reverter essa objeção. Então, essas são as 3 principais objeções que você vai se deparar no seu dia a dia como consultor. Então, o que você deve fazer para fazer o seu fechamento? Combater as objeções, você vai fazer uma seguinte pergunta: o senhor tem mais alguma dúvida? E aí você fica ali olhando, se tiver ao vivo, olho no olho, no Zoom não dá para a gente olhar, mas não fica uma coisa muito legal, estou me acostumando ainda com isso. Só se o senhor tem mais alguma dúvida, eu estou aqui à sua disposição. E aí o cliente, de repente, pode ter alguma dúvida sobre a taxa de juros, você vai responder, tudo isso você tem que ter de cor, né? O ideal é, antes de você ter essa reunião, você buscar algumas informações, né? Por exemplo, no meu caso de hoje, eu já sabia que era uma pequena fábrica que trabalhava com reciclagem, então eu já tinha noção do faturamento, eu já fui preparado na cabeça com um mapeamento já do que poderia ser possível oferecer para aquele cliente.
E depois que ele falou, que confirmou tudo aquilo que eu já tinha em mente, nós fomos para o fechamento. Combatemos as objeções, falamos sobre a questão da demora, fizemos um comparativo da operação no banco privado, numa operação do Banco Federal, e fizemos a pergunta famosa: o senhor tem mais alguma dúvida? E ficamos ali aguardando. Aí fez as perguntas, umas coisas bobas, e aí eu fiz novamente a pergunta: e tal, está tudo bem claro? Você entendeu? O seu sócio está claro e tal? Aí tudo esclarecido, então posso enviar nosso contrato? Aí foi quando ele perguntou como é que você trabalha, quanto vai ser o custo dessa operação. E aí você detalha como você vai trabalhar, né? Nós já fizemos um vídeo sobre isso. Se você não estava presente, dá uma olhada no nosso feed, que você vai encontrar um vídeo falando sobre como cobrar os seus trabalhos. Você quer cobrar um pouco no valor de consultoria, um pouco no meio e o resto no sucesso da operação. Isso aí você que vai decidir. Nesse vídeo eu já dei a minha opinião sobre isso. E aí faz o fechamento. Então não tem dúvida, eu posso fazer o contrato, vou lhe mandar o contrato junto com o nosso recibo e vou lhe mandar o Pix. E você já faz as assinaturas, me devolve, manda o comprovante de pagamento. E amanhã eu já estarei iniciando a sua operação. O seu papel nisso vai ser isso, né? Apresentar as propostas das máquinas e equipamentos, apresentar o imóvel que o senhor quer. Aí eu já alerto também sobre a questão dos imóveis. Olha, o imóvel tem que estar registrado, a obra tem que estar averbada no registro de imóvel. Sobre trás de tudo isso, a gente já inicia com o processo de abertura de conta. E assim foi feito um fechamento. E é assim que você também tem que fazer. Nunca dizer que eu vou voltar a entrar em contato com o senhor. Isso tem que partir do cliente. Logicamente, se você fez toda a explicação, tirou todas as dúvidas e o cliente falou assim: não, eu vou pensar e volto a falar com você, o que você tem que fazer nesse momento? Deixar isso em aberto? Não. Olha, vamos fazer o seguinte. Então, o senhor pensa, como eu tenho muito cliente para atender, a minha agenda é muito tumultuada, eu já queria fazer aqui um agendamento onde a gente vai poder conversar novamente e eu vou saber se o senhor tem mais alguma dúvida para a gente iniciar o seu trabalho. Ou seja, você nunca vai poder deixar no final dessa reunião, uma vaga sem data, sem horário. Então, caso você não consiga fechar naquele momento, você já agenda uma segunda reunião com data e hora definida. Para quê? Para aquilo ficar ali pelo menos um gancho para um segundo encontro, onde você pode novamente combater as novas objeções que podem surgir e aí sim fazer o seu fechamento do negócio. Deu para entender a sequência de pensamentos que você vai organizar, apresentar para o seu cliente, deixar ele falar à vontade, ouvir, perceber os medos, perceber as dúvidas que muitas vezes você já percebe onde o cliente não sabe, onde ele está mal informado, e com isso você vai criar um contexto todo na hora que você vai falar após o seu cliente expor todo o sonho dele, o que ele quer. Eu quero comprar esse equipamento, eu quero comprar esse caminhão, eu quero dinheiro para aumentar o meu estoque, eu preciso de dinheiro para comprar uma máquina. E aí que você também vai fazer a diferença como profissional. Lembrando sempre que a operação de capital de giro e uma operação de investimento tem várias diferenças, porque às vezes o cliente ele vai achando que vai pegar capital de giro para comprar máquinas e equipamentos. Você tem uma linha para oferecer para ele, para máquinas e equipamentos, onde você está falando de uma operação de médio e longo prazo, comparado com uma curto prazo. Logicamente, você vai ter tudo a seu favor para você conseguir fechar o negócio. Senão, vamos fazer o seguinte: se você precisa de dinheiro para comprar um caminhão, vamos financiar o seu caminhão e mais 30% de capital de giro. Eu acho muito mais interessante para o senhor, porque o senhor vai ter um prazo longo de carência e um prazo longo de amortização. Ou seja, tu vai encantar o teu cliente, né, no momento que você souber
exatamente o que ele quer. Vai ser muito comum o cliente querer capital de giro para comprar, para reformar, para ampliar o negócio dele. Então, esse é o gancho principal, onde você vai pegar essa informação e vai oferecer o produto correto para o seu cliente, né? Você não vai oferecer uma linha de capital de giro, já que o que ele quer não é o dinheiro para pagar os custos fixos ou comprar estoque, ele quer dinheiro para fazer um investimento no negócio dele. Então, você vai, como profissional, oferecer a linha correta, né? Com isso, você pode também, nesse momento, se você estiver preparado com um aplicativo, por exemplo, do Banco da Amazônia, você pode baixar, já está com ele no teu celular, e ali mesmo você fazer uma simulação e apresentar para o teu cliente. Ou se você for com o notebook, já fazer ali a simulação e apresentar para o teu cliente, para ele ver o valor da parcela, que isso aí também provoca um encantamento muito grande. Isso aqui é uma dica ninja que eu estou te dando. Você tem que utilizar a simulação da operação para o teu cliente a teu favor, porque no momento que você apresenta, que ele vai ver que aquelas parcelas são realmente bastante interessantes, você aí já tem aí mais de meio caminho andado para fechar o teu negócio. Então, ouvir mais, simulação e combate a objeções e forçar um fechamento no final, né? O que eu digo como forçar é você realmente ir dar o comando para fazer o fechamento. Olha, tem alguma dúvida? Tá tudo claro? Vou lhe mandar o seu contrato, vou lhe mandar o seu recibo, e aí o cliente vai ali ficar balançando e tal. Se tiver dúvida, ele vai perguntar, não, mas como é que funciona isso, como é que aquilo? Você faz o fechamento e já manda o seu contrato e manda seu recibo. Eu tenho certeza, quando você fizer isso pela primeira vez na vida e você vê o dinheiro entrando, você sendo remunerado, você vai perceber que essa é a melhor profissão para você que quer trabalhar com consultoria. Afinal de contas, apesar de toda a questão pandêmica, apesar de toda a situação social, caos social, esse ano de 2021, todas as empresas vão precisar do seu trabalho. Quando eu falo todas, a própria palavra já está dizendo, né? São todas, porque realmente é um ano novamente atípico. Eu não sei de onde você está me vendo, se você quiser colocar a sua cidade aí, mas não sei se você sabe, eu estou aqui em Manaus e nós estamos em lockdown. O que é lockdown? Você já sabe. É tudo fechado, principalmente algumas atividades que não são consideradas essenciais, e são justamente essas atividades não essenciais que estão necessitando e vão precisar muito do seu trabalho. Então, eu acho que você pode estar deixando dinheiro na mesa, né? De repente, se você já está formado há muito tempo e não conseguiu operacionalizar o teu trabalho como consultor, ou de repente você está se formando agora ou acabou de se formar, eu posso afirmar com toda certeza que, independente da sua cidade, você tem um mercado pronto para você vender o seu produto. Basta você ter coragem para sair no campo de batalha e fechar o seu primeiro negócio. Então, é muito importante você estar atento às nossas lives, é muito importante você colocar as suas dúvidas, porque a sua dúvida, no momento que você coloca, pode ser a dúvida dos outros, e você também vai estar ajudando o teu colega. E, mais importante ainda, se você se formou numa atividade, numa profissão, e de repente você tem alguns colegas que estão na tua mesma situação, que não sabe ainda como atuar no mercado como consultor, chama ele para cá, fala para ele, olha, tem um economista lá em Manaus que está trazendo aí várias dicas para a gente começar o trabalho como consultor, Marcos Evangelista. Você compartilha com ele meu Instagram, eu vou ficar muito grato, afinal de contas nós estamos aqui para compartilhar conhecimentos não teóricos, compartilhar conhecimentos práticos.
nós temos uma dúvida, um formado pode fazer projeto? Desde que você saiba, o Emerson, você vai sim poder fazer seu projeto. E logicamente, quando eu falo em projeto, entendam que tem vários produtos, vários tipos de atividades que você vai poder vender junto com o seu projeto. Você vai poder trabalhar como consultor em determinadas áreas junto com o projeto, porque geralmente quem precisa de um projeto precisa organizar algum setor da empresa dele e é mais uma brecha. De repente, você tiver uma outra expertise, você já aproveita e já vende também o teu trabalho. Por exemplo, eu trabalho também com questão da qualidade. Eu faço também implantação de ISO, já fiz em várias indústrias aqui em Manaus. É uma coisa que eu só consegui entrar porque eu trabalho com projetos, trabalho com financiamento. Então, no momento que você entra dentro de uma empresa e você se mostra um profissional honesto, capacitado, você ali vai ter um oceano azul, porque você vai identificar vários segmentos que você vai também, se você tiver conhecimento, lógico, vai poder vender o teu produto. O Emerson está perguntando, ainda não formou? Dependendo de onde você for apresentar o seu projeto, Emerson, tem instituições bancárias que vão exigir a ART. Então você vai ter que estar registrado no conselho de classe e você só vai conseguir esse registro de classe, logicamente, se você tiver formado. Porém, existe também outras instituições que não exigem esse registro e aí é uma brecha para você atuar com projetos antes mesmo de se formar. Basta, lógico, você saber fazer o projeto, né? Não adianta você querer entrar no segmento se você não conhece, não sabe para onde vai o projeto, ou até mesmo fazer o projeto errado e ficar voltando, corrigindo, e volta novamente, aí o teu cliente já vai ficar chateado porque achou que contratou um profissional errado. Então, por isso que nós estamos aqui, para poder aí te ajudar a te ensinar a elaborar um projeto e faturar seus 5 ou 6 dígitos nos primeiros 6 meses. Essa é a nossa pegada, te ensinar em 7 dias o que você não aprendeu em 4 anos dentro da faculdade. Tem mais uma pergunta. O Joab. Tudo bem, Joab? Sempre está aqui com a gente. Só não pode assinar e fazer essa orientação de um profissional. Exatamente. Dependendo de onde você estiver, dependendo da sua cidade, você, lógico, né, antes de você ir para o mercado de trabalho, obviamente, você tem que ver quais são as suas possibilidades, onde você vai poder apresentar o teu projeto. Tem uma agência de fomento, tem um banco X, Y, tem um banco ali que exige um ART, opa, eu não sou formado, isso aí eu não vou poder atuar. Esse outro aqui não exige apenas um plano de negócio, que é um projeto simplificado. Então, vai depender muito da sua cidade. Logicamente, você estando registrado num conselho, você está amparado tecnicamente, você não vai precisar de um outro profissional para assinar, se for o caso, né? O importante é você se preocupar em, primeiro, estar apto a nível de conhecimento, porque o que eu sempre falo para os nossos alunos, fazer projeto é um detalhe que faz toda a diferença, mas vender o projeto é um complemento para esse trabalho técnico. Não adianta também você ser um bom projetista e você não saber vender o seu produto. Então, é por isso que a gente tem feito essas lives, compartilhando conhecimentos práticos, para você aprender, né? Não só fazer o projeto, como também vender você como profissional. Se você olhar outros vídeos que a gente fez já, falamos sobre a questão da importância da vestimenta, falamos sobre a importância do cartão de visita, falamos sobre a importância das suas redes sociais. Tudo isso você pode encontrar nos nossos vídeos pretéritos, né, que já fizemos, está aí arquivado no IGTV, né? E também tem lá no nosso YouTube. Não sei se você já conheceu o nosso canal, Marcos Evangelista.
Nós fizemos inclusive um vídeo agora sobre dicas sobre a linha emergencial da AFEAM. Esse é um outro ponto importante. No momento que você entra no mercado de captação de recursos com projetos, você vai estar apto, você vai aprender também a trabalhar com as linhas emergenciais, que são oportunidades pontuais que são lançadas, e você, como já vai estar dominando toda aquela questão de critérios de documentação, você vai aprender como funciona uma esteira de análise de crédito, são oportunidades para você também surfar nessa onda de créditos emergenciais. Em 2020, tivemos aí 3 Pronamps, tivemos crédito emergencial do FNO, tivemos créditos emergencial da Agência de Fomento. Então, todas essas opções são opções que você também vai poder ganhar dinheiro. Sim, lógico, por que não? Se você está preparado para o projeto, uma linha emergencial vai ser fichinha para você, porque você já vai dominar totalmente aquela questão dos documentos, que é que faz toda a diferença nesse trabalho. É você realmente saber qual o documento correto, como ele tem que ser apresentado, qual é a qualidade da cópia, esse tipo de documento pode ser, esse outro não pode ser, ou seja, uma série de domínios que você vai aprender aqui comigo, e eu tenho certeza, se você colocar tudo isso dentro da sua mente, se você tiver a mente aberta, igual um paraquedas, né? Paraquedas só funciona se tiver aberto, você vai fazer diferença aí na tua cidade. E mais na frente eu vou te fazer um desafio, você que está me seguindo, eu vou fazer o desafio do primeiro cliente, e você vai ficar surpreso com a sua capacidade. Às vezes você está ali andando no ônibus ou no seu carro e você não percebe, você passa tantas vezes naquela rua e você não percebe que ali naquela rua que você passa toda vez que você está indo para o seu trabalho tradicional, tem 3, 4, 5 empresas, e essas 3, 4, 5 empresas podem vir a ser seu cliente e podem lhe gerar honorários bastante interessantes. Isso você só vai entender, né, quando cair a primeira vez na tua conta corrente. Você vai perceber que vale muito a pena você trabalhar com consultoria, vale muito a pena você ser o seu próprio patrão e poder trabalhar a hora que você quiser, até mesmo dentro da sua casa, trabalhando ali com o seu computador. Você capta o teu cliente e faz o seu projeto, entrega no agente financeiro e fica ali aguardando a análise, e quando sair a aprovação, o dinheiro está lá na sua conta. Quando isso acontecer, essa mágica, você vai lembrar de mim. Poxa, o Marcos estava falando que realmente esse é um dos melhores negócios do mundo, e eu realmente agora estou vendo quanto tempo eu perdi, né, fazendo outras atividades, achando que o mercado estava fechado, achando que aquele negócio não é para mim. Então, se você está me seguindo, eu tenho certeza absoluta que uma hora tudo isso vai entrar na tua cabeça e vai fazer sentido, né? Não tinha, quando eu me formei, já falei isso várias vezes, eu gosto de repetir, quando eu me formei, simplesmente eu não sabia para onde ir. Eu sabia que eu queria trabalhar com projetos, mas não sabia como elaborar o bendito instrumento técnico de viabilidade econômica. Eu não sabia por onde começar, mas com o tempo a gente foi e aprendeu, né? Logicamente, você já sabe, eu acabei casando com uma economista, na época era minha noiva, ela aprendeu a fazer o projeto primeiro que eu, e ela foi me ensinando, porque ninguém ensina, né? A faculdade, infelizmente, não te ensina. Você sai para o mercado de trabalho com um monte de teoria, você vai perceber que toda aquela teoria e a prática é totalmente diferente. Isso não é só para projetos, né? Você sabe que isso acontece em outras profissões. A teoria é muito linda, é muito, muito bonita, mas quando você vai para o campo de batalha, para o mercado de trabalho, você vê que aquilo ali tu não consegue colocar em prática. Então, é nesse vácuo que nós estamos aqui, né, tentando aí te ajudar, compartilhando conhecimentos. E é isso. Mais alguma dúvida? A parte técnica, você faz o treinamento, Marcos? Sim, Joab, nós temos aí um treinamento que nós já tivemos 5 turmas, vamos para a 6ª turma, onde é um treinamento muito prático,
né? Mais na frente eu vou trazer alguns depoimentos de alguns alunos nossos que se destacaram muito, e eu fico muito prazeroso em falar, porque eu não estou formando concorrente, eu estou formando colegas e amigos de profissão, porque o mercado é tão grande que tem muito espaço para muita gente, né? Tem muito espaço, e cada vez que abre uma empresa está nascendo ali um potencial cliente teu. Se você entrar no site do Sebrae, por exemplo, ou da Junta Comercial do teu estado, e você fizer da tua cidade, fizer uma pesquisa, você realmente vai ficar espantado com a quantidade de empresas que tem funcionando na tua cidade. E você nem imaginava, né? De repente você anda somente num trecho, mas ali ao teu redor, né, vai ter ali dezenas de empresas pronto para você atuar como consultor. E você quer me desafiar? Entra no teu Google agora e coloca empresas perto de mim. Eu duvido se não vai aparecer no mínimo umas 10 ou 15 páginas de empresa do teu lado e você nem sabe. É isso. Previsão? Joab, talvez, possivelmente, em janeiro a gente talvez vai abrir uma turma. Tem muita gente pedindo, muita gente perguntando. Nós estamos pensando se a gente realmente em janeiro vamos abrir, mas vou te avisar, não te preocupa. Júlio, também, Júlio, não se preocupa, você que está seguindo a gente, nós vamos compartilhar se a gente vai realmente abrir uma turma agora em janeiro. E estou devendo para vocês, no caso, o nosso checklist atualizado. Esse checklist, ele vai ser muito disputado, e nós vamos fazer assim um número muito pouco. Então, quando a gente abrir, você não vai pagar nada, isso é gratuito. Eu vou compartilhar contigo o checklist dessas documentações que são exigidas no fundo constitucional da sua cidade que você vai operar. E esse checklist, ele compreende MEI, pequena, média e grande empresa, que são os segmentos que você vai precisar definir. E no momento que você tiver esse checklist, você vai estudar, você precisa dominar, escolher um desses segmentos, se dedicar, ir lá, aprender qual é o documento. Qualquer dúvida, você pode vir aqui comigo, mandar uma mensagem para mim e perguntar: Marcos, eu não entendi esse documento. Eu tenho conversado muito diariamente aí na parte não é o message, é a parte onde o chat do Instagram, eu não lembro o nome como é que eu tenho conversado diariamente, várias pessoas que estão seguindo a gente, mandam as perguntas, a gente tem conversado muito. Se você tiver dúvida, por favor, né, eu estou aqui abrindo espaço, vou deixar aqui 1 minuto de espaço aberto, acabei falando demais, ficou muito longo. Vou abrir agora o espaço, se você quiser fazer uma pergunta aqui ao vivo, 1 minuto para você mandar o sinal querendo participar ao vivo comigo, pode mandar, que eu estou aqui aguardando a sua pergunta. É no direct, é isso mesmo. Bia, obrigado, Bia. Obrigado, Júlio. É no direct. Você pode mandar o direct que eu vou estar te respondendo, tá? Eu não estou muito familiarizado ainda com essa tecnologia, por isso que eu sempre estou perguntando aos universitários, não, aos meus filhos, e eles me ajudam e no final dá tudo certo. Então, se você tiver alguma dúvida agora, você pode solicitar fazer o vídeo comigo que eu abro aqui sem problema nenhum e a gente responde ao vivo aqui para você. Ok, nenhuma dúvida, mas eu gostaria de agradecer e dizer para você que é muito importante você anotar tudo que a gente está falando. Se você tiver dúvida, você rever esse vídeo, vai estar aí disponível para você. Pode mandar o direct, mas com o tempo você vai ter que fazer o vídeo comigo, que isso faz parte para combater a sua inibição. Então, não fique estranhando quando eu escolher o nome e pedir para compartilhar, para você falar comigo no vídeo, porque isso nada mais é do que um exercício que eu vou estar fazendo com você, para você perder realmente a inibição, que a inibição, nós vamos fazer uma outra conversa somente sobre isso, porque isso vai ser presente também na tua vida,
tu vai suar frio, você vai ficar balançando tuas pernas, você vai ficar se tremendo, mas isso faz parte de todo mundo que está começando. Comigo não foi diferente, a garganta secava, não sabia o que falar. Isso aí vai fazer parte, faz parte do game, faz parte do aprendizado. Então, quando eu estiver te chamando para fazer um vídeo comigo aqui ao vivo, para todo mundo te ver, é porque eu quero que você cresça, você vença essa inibição. Isso vai fazer parte do teu crescimento profissional. Grande abraço, muito obrigado para você que ficou comigo até agora nesse momento e até o próximo live, que vai ser na segunda-feira. Dúvidas, mande aí o direct. Muito obrigado pela dica, Bia e Júlio. E o Ju Coelho, direct. Pode mandar o direct que eu vou estar respondendo para você. Um abraço, boa noite, bom descanso.